Amados do Senhor, domingo, dia 27 de dezembro. Nós hoje temos a oportunidade de observar muitas coisas. Quem sabe no ano passado, 27 de dezembro de 2019, você já não tinha feito a sua agenda, o seu planejamento, a sua organização referente a 2020. Quantos aqui trabalham com planejamento? Pessoas que trabalham com agenda, se organizam de todas as formas, pessoas que precisam estar ajustados. Veio 2020. O pastor estava falando sobre o culto da virada. Muitos de nós estávamos aqui pedindo a Deus, intercedendo pelo próximo ano. Assim faremos também nessa próxima quinta-feira. E pedindo a Deus misericórdia sobre as nossas vidas. De forma que tudo que planejamos, nós temos que ter sempre uma consciência muito grande de colocar e apresentar a Deus. Porque veio janeiro, veio fevereiro e março chegou a pandemia. Tudo parou. Todos os planejamentos, de certa forma, foram quebrados, as organizações, as estatísticas, questões financeiras, questões empresariais, governamentais, tudo parou. Disseram para nós que seriam somente 15 dias. Depois passou para um mês, 3 meses, já vamos para um ano e Deus sabe o que vai acontecer. E se hoje, dia 27 de dezembro de 2020, eu perguntasse para você, você já fez a sua nova agenda para 2021? Você já está com tudo planejado? Você já está organizado para encarar o próximo ano nesse novo normal? O coração das pessoas, de uma forma em geral, está muito abalado. Está tudo imprevisto, está tudo, sabe, está tudo assim desorganizado. Ninguém tem decisão de nada. Se você tem filho na escola, você liga para a escola e pergunta, e aí, vai ter aula? Não sei, vamos aguardar. Empresa que fornece alguma coisa, você pergunta, liga, não sei. Está tudo imprevisto. Os casos essenciais não tem jeito, tem que prestar o serviço e acabou. Aí eu pergunto assim, e sua vida? E você? Como é que está a sua previsão? Como é que está a sua organização pessoal? Como é que está o seu coração diante de Deus, uma forma que você não sabe, nem tem como planejar nada no seu futuro? Melhor ainda, os seus sonhos, como estão? Pessoas estavam planejando filhos para 2020 e tiveram até que adiar. Outros não, vieram uma enxurrada de filhos aí pela pandemia. Casamentos foram adiados, aniversários foram adiados. O pessoal vai fazer aniversário agora já com 16, 17 anos, porque o de 15 anos já foi. Essa é a situação. E você, como é que está você hoje? Quando eu preparava isso aqui, Deus estava ministrando no meu coração, porque eu também estou um pouco nisso, falei, Senhor, tantos sonhos, tantas coisas nós nos organizamos para fazer, não só pessoal, mas espiritual, até mesmo na casa do Senhor. De certa forma, tanto eu quanto vocês, se vocês puderem concordar comigo, nós fomos abalados. Você se sentiu abalado? Você se sentiu assim, e agora? O que será? Será que Jesus já está vindo? Isso aí já é o cumprimento da palavra? Eu creio que sim. Então, tudo isso, irmãos, nos abala. Tudo isso nos tira do centro, do nosso equilíbrio. E agora? Como combater isso? Aí, sabe o que Deus me veio ministrar ao meu coração para falar para o seu coração? É sobre a sua fé. É sobre a sua fé, irmão. Por que a sua fé? Por que a sua fé? Essa é a pergunta que Deus vai nos responder esta noite. Por que cuidar da sua fé?
Se você tem preocupações, eu quero te dar o número 1 desta noite para você começar a pensar. É você começar a se preocupar com a sua fé. Porque a partir daí, eu creio que você vai ter muitas respostas para tudo que você tem se perguntado. Assim como Deus ministrou no meu coração várias perguntas, eu peço a Ele que ministre o seu coração nesta noite também. Não só aqui os presenciais, mas você que também está nos acompanhando pela rede social. Porque a situação, para todos, para todos. Abra sua Bíblia, por favor, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 ao 3. Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 ao 3. Diz assim, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova, em outras versões, fala sobre convicção das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos obtiveram ou receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo o que se vê não foi feito do que é visível. Diante desse texto, Deus me deu 4 tópicos. Nós vamos falar sobre esses 4 tópicos. Primeiro, viver pela fé. Como nós vamos viver pela fé diante de tudo que está acontecendo? O versículo em Gálatas 3:11 diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela fé, pela lei, pois o justo viverá pela fé. A Bíblia se completa de uma forma em geral. E nós vamos dizer o seguinte: certeza daquilo que esperamos. O que você espera, meu irmão? O que você tem esperado da sua vida? Falei sobre sonhos, falei sobre planejamento. Você está esperando algo. Tudo isso aí fica te incomodando. Tudo isso tira a sua atenção até mesmo das coisas de Deus. Então você está, de certa forma, você está preocupado. E você precisa de certeza. O que você tem de certeza na sua vida, irmão? O que tem de certeza na sua vida? Se nem a hora que nós vamos estar descendo a sepultura nós sabemos, nós não temos certeza de nada. Nós não temos como dizer que isso vai acontecer ou não vai acontecer, porque isso só pertence a Deus. Então a nossa certeza tem que partir de um princípio: Deus. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção das coisas que não vemos. Eu gosto sobre esse texto. Porque esse texto fala sobre certeza. E depois ele vem falando sobre convicção. Quantas pessoas perderam a sua certeza e principalmente perderam a sua convicção? Por todas as coisas que têm acontecido. As pessoas estão deixando até mesmo de acreditar em Deus. Em Deus. Aí você vai acompanha um pouco a rede social e você vê, primeiro, o Estado declara que a igreja é um bem essencial à saúde. Por quê? Porque ela fala sobre fé, porque ela fala sobre algo que a sociedade e a lei não pode preencher. O seu íntimo. Só Deus pode. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem, uma entrevista bem antiga, de um camarada muito conhecido que ficou na nossa época, pastor Sandro. Meu nome é Enéas. Lembra dele? Ele deu o seguinte testemunho. A seguinte entrevista. Ele é um camarada que estudou desde os 8 anos. Infelizmente já faleceu. O cara começou a estudar aos 8 anos e não parou. O camarada tinha mais de 5 faculdades, PhD, o camarada era físico, o camarada era um cientista. E sabe qual foi a declaração dele?
Porque perguntaram para ele, você é ateu? Ele, jamais. Não há nada do que eu estudei que prove que uma força maior como Deus para criar o mundo. Não há tese, não há nada para afirmar. Então Deus existe e eu não sou ateu. Um camarada físico, cientista, admitir Deus é para nós glorificarmos, irmãos. É para nós glorificarmos. Então a nossa convicção tem que estar onde? Em Deus. Porque tudo acontece de acordo com o controle dele, de acordo com a vontade dele, de acordo com como ele quer. E nós, como criatura dele, perdemos às vezes a nossa certeza e a nossa convicção. Irmãos, eu quero te convidar a partir de hoje a viver pela fé. Na vida secular tinha algumas músicas que falavam assim, um grupo falava assim, fé em quê? A arte de viver da fé. Fé em quê? Fé em quem? Só que eles não tinham como responder na música, porque eles não conheciam, eles não tinham experiência com Deus, mas você tem. Você tem fé em quem? Você tem fé no quê? Para você responder isso. Irmãos, por mais que você tenha passado por problemas, porque a pandemia sacudiu geral. De todas as formas. Abalou saúde, abalou sentimentos, abalou perdas, porque muitas famílias perderam e ainda estão perdendo. E você tem que falar para essas pessoas, sabe o quê? Você não pode perder a sua convicção em Deus. Então, essa noite eu começo a desafiar você, irmão. Que você precisa ser instrumento de Deus nesta terra para falar para essas pessoas que ela não pode perder a sua convicção em Deus. E mais ainda, que ela tem que esperar pela provisão de Deus. Esperar pela provisão de Deus, irmão, é algo tremendo. E muitas pessoas, como eu experimentei nessa pandemia, viver a provisão de Deus. E isso é tremendo. Preocupa? Preocupa. Porque há rumores de pós-virada de ano, falam em fechamento novamente. E aí, como será a economia? Como será a nossa vida? O justo viverá pela fé. Você é um justo do Senhor? Então comece a observar a palavra de Deus. Você tem que ter certeza, você tem que ter convicção para você poder sobreviver. Acreditar em Jesus e nas suas promessas. Grande desafio para nós. Porque você pegar e falar para alguém, Jesus Cristo é bom, Jesus Cristo é maravilhoso, mas a sua mesma boca que fala isso, está às vezes mendigando, dizendo, eu não tenho nada, eu sofro isso, eu sofro aquilo. Irmãos, isso é tenebroso para um cristão. A Bíblia diz que nós temos que ser sal nessa terra. E há uma grande diferença quando você é sal. Há uma grande diferença quando você participa dessa sociedade de uma forma que você tem convicção. Hebreus 10, 35 diz assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma da confiança que nós temos em Deus, porque a convicção ela nos faz ver o seguinte, a nossa confiança. A partir do momento que você tem fé, você começa a ter certeza, você começa a ter convicção e você vai alcançando agora confiança. Quando você está confiante de algo que você faz, que você sabe fazer, de que você está à vontade, você fica mais ousado, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Então nós precisamos deste processo para estar mais ousado com relação às coisas de Deus, para nossas vidas e para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque a confiança que você tem em Deus não pode perder a característica principal. É através dessa confiança que você vai declarar para o mundo que você é um justo e que você vive da fé.
Nós não podemos perder isso, irmão. Nós precisamos ter isso, dia após dia. Por mais que venham pandemias, tribulações, tempestades, é esse equilíbrio que você tem, apoiado na rocha, que é Jesus Cristo, que você mostra para o mundo que você é um cristão. A sua diferença é esta, porque aterrorizado nós também vamos ficar porque nós somos seres humanos. Mas qual é a diferença de um que não conhece Jesus Cristo e aquele que conhece? É mais ou menos assim, um se escabelando e falando, olha, foi a vontade de Deus. Já observou isso? Você tem família, você tem parentes, pessoas não crentes ao seu redor, pessoas se descabelando, dizendo, o que eu vou fazer agora? Perdi. Porque sabe o que acontece? Muitas pessoas perderam os seus pontos de equilíbrio. Pessoas que geravam rendas, pessoas que geravam confiança, pessoas... E agora? Aí você vê a diferença de um cristão. Não, Deus vai prover, Deus vai cuidar, Deus vai responder todas as nossas perguntas. Isso é confiança. Isso é convicção. Então nós precisamos viver pela fé. Outra coisa que nós observamos no texto é o seguinte: viver pelo bom testemunho. O versículo 2 diz assim, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E se você pega todo o capítulo 11 de Hebreus para ler, você vai ver os antigos, os patriarcas, você vai observar Moisés, você vai observar aqueles que foram para Canaã. E pela fé, a Bíblia diz assim, pela fé Moisés fez isso, e pela fé Abraão fez aquilo. Porque se você observar, irmão, olha só, pela fé Abraão obedeceu a Deus e se tornou pai de uma grande nação. Pela fé, Deus deu uma ordem a Abraão que ele saísse da sua parentela e fosse para uma terra distante, sem saber o que esperava. Exemplo de Abraão para nós. Pela fé, Deus disse para ele, você mesmo na sua velhice vai ter um filho, para justamente se cumprir a promessa de uma grande nação. Pela fé, Deus pediu a ele um sacrifício, o seu filho, e ele foi dar. Pela fé, irmãos, Moisés conduziu o povo para fora do Egito e pelo deserto. Você tem coragem de encarar o rei deste mundo? Pela fé, você encara. Porque naquela época o Egito era o país poderoso. E Deus pegou e colocou na frente do rei. Fala para ele que ele tem que libertar o meu povo. Assim como também nós podemos observar Abel, nós podemos observar Noé, bons testemunhos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso. Você, eu, nós precisamos ser bons testemunhos nesta terra. Se a nuvem de testemunhas não vê Cristo em você, por falta de equilíbrio, confiança em Deus, como vai ser o seu testemunho? Se você observar, está muito confuso nos dias de hoje identificar um cristão. Antigamente, coisas de 20, 30 anos atrás, você chegava numa repartição, você falava assim, quem aqui é crente? Aí umzinho levantava a mão. Hoje está ao contrário. Você chega numa repartição de 30 cabeças, quem aqui não é crente? Um ou dois ou três, que a maioria tudo se diz crente. Agora, o pior são os comentários. Ele é crente, mas trai a mulher, ele é crente, mas faz isso, ela é crente, mas faz aquilo, e aí por aí vai. Testemunho. Testemunho. Aonde você estiver, a luz de Cristo tem que estar resplandecendo em você. Aonde você estiver, o seu testemunho tem que falar muito mais do que as suas palavras. E isso é difícil, amado. Isso às vezes é muito complicado.
Porque isso te exige ser correto e justo. Isso te exige você estar na presença de Deus e andar segundo a palavra de Deus. Não se corrompendo principalmente. É dizer não. Bons testemunhos. E sabe o que me chamou a atenção, eu estudando sobre isso aqui? É que os antigos obtiveram bom testemunho não devido às suas realizações, mas uma certeza expressa em obediência, persistência e sacrifício a Deus. Às vezes as pessoas confundem muito a questão de realizações. Eu fiz, eu faço, eu vou fazer. Mas não é isso. Que esse fazer faça parte do seu testemunho, não para você ganhar crédito, mas para você dizer assim, eu fiz isso em obediência a Deus. Eu fiz isso em sacrifício a Deus, porque é Ele o autor e consumador da minha vida. É um posicionamento diferente. É você colocar assim, não sou eu que guio, mas é Cristo que me guia. Eu faço porque estou diante dele. Eu faço porque é para ele. Isso faz parte do seu testemunho. Porque eu vejo pessoas, às vezes, querendo fazer muito, até porque existe uma luz chamada um holofotezinho, né? Não é isso. Porque o mundo sabe identificar isso e acusa. Então nós temos que nos preocupar sobre essa questão de testemunho. Não adianta, você pode estar no lugar mais longe que você possa pensar. Vai ter um conhecido lá para ver, e fulano estava lá. Então cuidado, meu irmão. Cuidado. Porque você, como cristão, vai ter sempre alguém te observando. Além de Deus, do Espírito Santo que te acompanha 24 horas, há uma nuvem de testemunhas. E nós precisamos estar alinhados com Deus sobre isso. O terceiro tópico diz assim, viver pela palavra de Deus. Uma das questões que nós precisamos estar é vivendo pela palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? Tudo aconteceu mediante as suas palavras. Tudo neste mundo aconteceu mediante a palavra de Deus. O pronunciar das suas palavras. Observem, por exemplo, a sua soberania, o seu domínio, a sua regência, o seu reino que é exercido por sua vontade. Quer ver isso? Se você pegar o livro de Gênesis, abrir do capítulo 1, versículo 1 a 3, diz assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Só coloquei esse versículo só para exemplificar. Foi através das palavras deles. Sabe o que eu vejo isso? Eu reconheço aqui a soberania de Deus. Eu reconheço aqui a regência de tudo que está nas suas mãos. E se Ele criou tudo, inclusive nós, então nós também estamos sobre essa regência. Nós também estamos sobre as mãos dEle. Nós estamos de acordo com aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. E nós precisamos parar de querer dizer para Deus o que Ele tem que fazer e passar a obedecer. Nos colocarmos no lugar de criatura e não de criador. Pessoas às vezes estão confundindo. Nossa posição é totalmente diferente, meu amado. Nossa posição é de obediência. Nossa posição é de estar diante dele, Senhor, faça o que quiser. Porque, irmãos, depois que o pastor Santos ministrou aqui sobre a oração do Pai Nosso, eu passei a meditar nela muito, muito, muito. Você fala automaticamente, assim como o Pai Nosso, e canta vários louvores, só que o que você às vezes está falando não está condizendo o que você quer, a sua mente. Faça a sua vontade e não a minha. Irmãos, isso é muito sério. É você viver de acordo com as palavras de Deus pronunciando na sua vida, porque a hora que Deus vê que o seu coração está de obediência, Ele dá a ordem, Ele fala para o seguinte, a bênção dEle vai chegar agora, a minha misericórdia vai alcançar ele, os meus anjos vão guardar ele. Muda totalmente.
Então nós temos que nos colocar abaixo da palavra dele. O nosso coração tem que mudar. Sabe por quê, irmão? Nós não somos nada mediante ao poder e à grandeza de Deus. É necessário reconhecer. Sabe aquela história que às vezes a gente que tem filho fala assim, sabe quem manda aqui? Você, como filho, às vezes você precisa falar. Como pai, você às vezes precisa falar para um filho. Sabe quem manda? Você, como filho, também já ouviu isso. Sabe quem manda nesse pedacinho aqui? Eu, pai. Então Deus fala para você hoje, sabe quem manda nesta terra aqui? Eu, Deus. Porque se você observar, a sua criação foi exclusiva para adorar a Deus. E nós deixamos de adorar Ele. Nós deixamos de exaltar o seu nome. Nós queremos, às vezes, nos colocar em outra posição que não foi o que Ele planejou para nós. Aí as bênçãos são retalhadas. Exemplo desse ano, nós estudamos o livro de Daniel, e a parte que mais me chamou a atenção foi quando Deus dá ordem ao anjo para levar a bênção para Daniel. E se necessário for, ele manda reforço, porque a bênção vai chegar, porque ele já deu ordem. Então, irmão, olha só, 2020 ainda não acabou, faltam 4 dias. Se Deus prometeu que Ele vai te dar algo ainda nesse ano, faltam 4 dias para ele acontecer. Nem que seja 11h59, a bênção pode chegar. Tudo depende da palavra dEle. Tudo depende da vontade dEle. E você, quer se submeter a essa vontade? É essa vontade que nós temos que entender. Nós temos de Deus as suas promessas. Como diz Gálatas 3:22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Se todo problema seu tiver que ser encerrado, Deus vai encerrar. Se você tem uma dívida, é Deus que perdoa. Ninguém pode perdoar. Ele encerra o que ele tiver que encerrar para começar algo novo. Mas você tem que crer. Você tem que crer nesse Deus. Você tem que crer nas suas promessas. Você tem que estar com o coração mudado. A sua fé tem que estar saltitando. Quarto tópico diz assim: agradar a Deus através da minha fé. Você agrada a Deus através da sua fé? Como assim? Olha o que está escrito no versículo número 6 do mesmo capítulo de Hebreus 11. Diz assim: sem fé, telão, se puder nos ajudar, esse versículo é um bom tópico que eu preciso falar sobre ele. Sem fé é impossível agradar a quem? Então nós já começamos aí um primeiro passo. Se você quer agradar a Deus, você tem que ter fé. Sem fé é impossível, não há E olha só, nós estamos falando sobre o Deus do impossível. Aquilo que para nós é impossível, para Ele é possível, porque basta uma palavra dEle. Então, se você não agrada a Ele, você não está condizendo com o Deus do impossível. Então nós precisamos ter a consciência, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ah, pastor, eu estou precisando de um milagre, eu estou precisando de uma bênção, eu estou precisando de algo da parte de Deus para a minha vida. Não chegam assim e falam para o senhor? Falam para mim como diácono. Diácono, estou precisando que Deus faça um milagre, um mover tremendo na minha vida. Aí você olha para o cidadão e fala assim, e pensa assim, será que ele está agradando a Deus através da fé? Porque não tem como Deus abençoar ninguém se ele não tiver fé, se ele não acredita.
Se ele não tem confiança, se ele não tem convicção, como é que ele vai receber milagre? Como é que ele vai botar um coração? Se ele não tem um coração para receber, como é que Deus vai dar, irmãos? Deus precisa preparar o nosso coração através dessa confiança, dessa convicção, para que nós possamos ter fé e agradar a Deus. Aí vai haver recompensa, vai haver bênção, vai haver tudo que você tem pedido a Deus. E eu pude estender um pouquinho mais. O que você está pedindo a Deus? Pare e pensa aí agora. O que você mais está pedindo a Deus na sua vida? Que esse ano te chamou a sua atenção, que você falou, Deus, eu preciso deste milagre. Infelizmente, meu irmão, pode ser porque você não agradou a Deus através da sua fé. Por isso está difícil de chegar. Por isso é que ele ainda não liberou a ordem aos anjos para entregar a sua bênção. Mexe isso com a gente, não mexe? Isso mexe com a gente. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Primeiro passo, eu preciso agradar a Deus. Segundo, para se aproximar de Deus, é necessário crer que ele existe. Para que o Deus do impossível possa agir na sua vida, fazendo um milagre e tornando visível e é preciso ter fé e crer que tudo é possível de acordo com a vontade dele. A Bíblia nos explica isso. A Bíblia nos chama a nossa atenção para esses 4 pontos. 2021 está se aproximando. Nós precisamos escrever uma nova história, principalmente uma história pessoal. Se a história vai se expandir para a sua família, para a sua parentela, é Deus que sabe. Mas a sua pessoal, Deus precisa cobrar de você. Ele precisa falar direto ao seu coração. E eu fiquei assim, Senhor, que palavra? Como que eu vou transmitir isso para o seu povo? Porque, irmãos, vim falar para você que você precisa ter fé. Falar que você precisa aumentar a sua fé. Falar que você precisa estar convicto de Deus. Falar para você o seguinte, irmão, 2020 já acabou, passou como um relâmpago nas nossas vidas. Dias que você chorou, dias que você lamentou, dias que você falou, Deus, por que eu estou passando isso? É porque você estava sendo preparado para aquilo que Deus tem de maior para a sua vida. O que falar de tantas perdas? O que falar, meu irmão? Sabe o que é isso? Deus mexendo com o seu interior, porque precisa te aperfeiçoar, principalmente na sua fé. 4 pontos que nós não vamos poder esquecer de forma nenhuma. Viver pela fé, tendo certeza e convicção de Deus. Viver um bom testemunho através dos nossos sacrifícios a Deus. Viver pela palavra que Ele pronuncia. Agradar a Deus através da minha e da sua fé. Então, eu posso dizer para você que nesta noite, o tema dessa mensagem aqui, Deus me deu como a nossa esperança. A nossa esperança. Aí eu posso agora perguntar para você, aonde está a sua esperança? No que você tem depositado a sua esperança? Como você tem encarado o seu pedido de socorro? Eu quero dizer para você o seguinte, a minha esperança está em Jesus Cristo. E que essa seja também a sua esperança. Sabe por quê, irmão? Por um detalhe muito simples. Assim como diz em Hebreus 12, 2, Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. E pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita
do trono de Deus. Mesmo que você tenha que passar momentos de vergonha, mesmo que você tenha que passar por situações que você não desejou ou não deseja, mesmo que você esteja sendo humilhado, massacrado, mesmo que pessoas olhem para você e digam, isso aí não tem jeito não. Eu quero dizer para você que ainda há uma esperança. As pessoas costumam dizer que enquanto há um fôlego de vida, há esperança. E pela fé e a convicção que eu tenho em Jesus Cristo, eu acrescento que enquanto houver um fôlego de vida, há esperança. Sabe por quê? Eu estou falando do Deus dos milagres. Se Ele venceu a morte, ressuscitou, está assentado à destra do Pai, está sentado no trono ao lado do Pai, é porque Ele foi mais que vencedor. E é nele que eu deposito a minha fé. É nele que eu consigo suportar as coisas que vêm. E eu quero dizer isso para você. Quero te convidar a ter convicção da sua fé. Por maior tentação que seja para te derrubar, seja um homem e uma mulher de Deus para falar, eu não aceito, porque o que Deus fez por mim, ninguém fez. Uma vez que você deposite essa fé em Deus, você não vai jamais trocar Ele por nada deste mundo. Por mais que te ofertem, por mais que te apresentem manjares maravilhosos, eu quero te convidar a você não se corromper. Porque muitas pessoas se corromperam nessa pandemia. Muitas pessoas ainda estão se corrompendo. E você ainda está de pé. A diferença são aqueles que vão ficar de pé para quando Jesus Cristo vier em glória, se apresentar a Ele. Por muitas vezes eu preguei para adolescentes e jovens falando assim, olha, você não precisa fazer nada, basta nascer para você ser condenado ao inferno. Você não precisa fazer nada. Pode ser bonzinho, amigo de todos, você não precisa fazer nada. O inferno é garantido. A diferença é você confessar a sua fé em Jesus Cristo. Porque quando você confessa essa fé em Jesus Cristo, você passa a ter intimidade com Ele. Você começa a agradar a Ele. Você começa a conversar com Ele. Porque a sua confiança está depositada nele. Eu quero convidar você a ficar de pé. Mas você já começa declarando quem é o autor e consumador da sua fé. Quem é aquele que você deposita a sua esperança? Porque venha 2021, mas enquanto Cristo não voltar, você está nessa terra, seja um homem ou uma mulher convicta e confiante em Deus. Ainda não terminou o ano, irmão? A sua bênção pode estar a caminho. Não fique triste se o ano passou e ainda não aconteceu. Eu revendo as minhas anotações. Como eu disse, eu gosto de agenda. Está faltando um milagre. Está faltando acontecer um milagre. E eu falei, Deus, ainda está faltando algo. Aí Deus respondeu para mim, o ano não acabou, espera. De repente você pode estar na mesma situação que eu. Pode ser referente à família, pode ser questões financeiras, pode ser o que for. Pode ser até mesmo um familiar seu precisando aceitar Jesus Cristo. O nosso tempo
não é igual ao tempo de Deus. A nossa cronologia de tempo é totalmente diferente de Deus. Já começa que a Bíblia fala que 1000 anos é como um dia, faz uma menção de cronologia de tempo totalmente diferente do que a gente pensa. Então não fica contando para Deus que tem que ser hoje ou amanhã, não. Só entrega na mão dele. Porque aí você começa a ser um dependente e viver pela fé. Irmão, Deus trouxe você aqui nesta noite, ou você que está assistindo de casa, para você entender o que Deus quer fazer através da sua fé. Porque se você não pode, muitas vezes, sair da sua casa para anunciar o Evangelho, Deus hoje traz você o seguinte: olha, tem várias formas de você se comunicar. E pessoas estão isoladas, precisando de uma palavra. Uma palavra. Porque o coração dela está derrotado. Que você seja esse canal de Deus para a vida sua, das pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que estão afastadas. Entenda isso, irmão. Entenda isso. Você não está nesta terra à toa. Você está aqui porque Deus permitiu e porque Ele tem um propósito na sua vida. Então coloca a mão no seu coração e começa a declarar: Senhor, a minha fé, Senhor. Senhor, eu preciso, Senhor, aumentar, mudar. Senhor, eu preciso colocar propósito na minha fé. Senhor, eu preciso movimentar a minha fé, ó Pai, diante de Ti. Porque, Senhor, através da minha fé eu quero Te agradar, ó Deus. Porque, Deus, o Senhor tem muito mais coisas importantes e melhores para a minha vida do que eu sonho, do que eu penso. Senhor, os milagres que estão parados, ó Deus, eu preciso chegar até a minha vida, Senhor. As minhas bênçãos estão paradas e eu preciso fazer chegar. Então, meu irmão, começa a se humilhar na presença de Deus e declarar que o Deus é o Senhor da tua vida. Independente de terminar o ano, Deus pode fazer tudo. Já com a mão no seu coração, vamos orar. Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse domingo. Senhor, pelas tuas bênçãos, pela tua graça. Senhor, muito obrigado, ó Deus, de poder entender um pouquinho da tua palavra, Pai. De entender o que o Senhor quer para nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, que o Senhor falar aos nossos corações, para que nós possamos aumentar a nossa fé, para que nós possamos te agradar, ó Pai, como criatura, para que o Senhor nos criou, ó Deus. Ó Deus, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Senhor, o teu povo, aonde estiver, ó Pai, mesmo em casa ou até mesmo aqui mesmo, Senhor, tu possa, Senhor, trabalhar nesses corações, ó Deus. Corações esses que estão, ó Deus, muitas vezes conturbados, corações que muitas vezes estão tristes, corações que estão, Senhor, até com um sentimento abalado. Mas que a tua fé, Senhor, que a fé deles sejam renovadas, que através dessa fé o Senhor possa consolar esses corações, que o Senhor possa trabalhar cada dia mais esses corações, de forma que eles sejam bênção de Deus nessa terra, que eles sejam a diferença nessa terra, que eles sejam o sal para esta terra, ó Pai. Por isso, Deus, toma o teu povo nas tuas mãos, a cada um, ó Deus. Assim eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus.